dia e nem a hora, mas sabemos que Jesus virá. E se eu e você estivermos vigilantes como o Senhor Jesus mandou, se eu e você estivermos nos preparando como Jesus mandou, então esse dia que eu e você não sabe quando vai ser, e essa hora que eu e você não sabe quando vai ser, não será uma surpresa para nós. Ainda que nós não saibamos, como eu falei, mas como Jesus mesmo disse aqui em Mateus 24, a respeito dos tempos de Noé e assemelhando com os tempos de hoje, quando ele diz aqui, até o dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, olha como Jesus fala, irmão, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, ou seja, antes do dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Até aquele dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Sabe por quê? Porque Jesus está falando que eles estavam comendo, estavam bebendo, ou seja, que eles estavam curtindo, que eles estavam se divertindo, que eles estavam vivendo as suas vidas e estavam desapercebidos daquilo que era pregado por Noé a respeito da justiça de Deus, daquilo que Noé estava fazendo, que era aquela arca, a qual durou 100 anos. E a palavra é muito clara aqui quando ela diz, pois nos dias anteriores ao dilúvio o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam. Sabe por que eles nada perceberam? Porque eles estavam distraídos. Eles estavam tão distraídos, estavam tão ligados nas coisas do mundo, nos desejos da carne, que eles não perceberam quando Noé entrou na arca com a sua família. E aí a palavra do Senhor diz, e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Ou seja, matou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Porque tem muitas pessoas que estão desapercebidas dos sinais da vinda do Senhor. Porque estão vivendo no egoísmo, vivendo no orgulho, vivendo na vaidade, vivendo na exaltação de si mesmo, vivendo pelo amor ao dinheiro, vivendo preso à fascinação das riquezas e os prazeres deste mundo e os prazeres da carne. E essas pessoas nada estão percebendo. Elas só vão se dar conta naquele dia em que Jesus aparecer nos céus, vindo em nuvens com seus anjos poderosos, com poder e grande glória. É somente naquele momento em que todo olho o verá, e então todos, irmãos, a palavra do Senhor fala, que todos vão vê-lo, e então nesse momento muitos vão querer ter arrependimento dos seus pecados, porém não haverá mais oportunidade, não terá mais a chance, porque a chance é dada até esse momento. Hoje é o dia de chance, hoje é dada a oportunidade para que você se arrependa dos seus pecados, para que você abandone esses pecados e para que você se converta ao Senhor, para que você se volte para o Senhor. Porque se você for ver comigo aqui, Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 27 e 28, a palavra do Senhor diz assim: Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam, aos que o esperam. A sua segunda vez que Jesus aparecerá nesse mundo será, irmãos, para trazer a salvação aos que estão esperando por ele, àqueles que amam a sua vinda, assim como está aqui escrito em 2 Timóteo, se eu não me engano, no capítulo 4. Ele diz assim, agora
ele diz, 2 Timóteo 4, a partir do versículo 7. Não, a partir do 6. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Todos os que desejam, irmãos, a sua vinda. Perceba que a palavra do Senhor aqui, em Apocalipse, ela diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito Santo e a igreja diz para Jesus, vem. A palavra do Senhor, irmãos, diz, e todo aquele que ouvir, diga, vem. Ou seja, vem, Senhor. Quando nós... E aí ele diz, quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente cedo venho, ou certamente em breve venho. Amém, ora vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Então veja que o Espírito, ele busca, ele diz para que Jesus venha. A igreja, a noiva, diz para que Jesus venha. E aquele que ouvir também diga que Jesus venha. Deseje, chame que Jesus venha. Quando nós vamos lá para 2 Pedro, capítulo de número 3, a palavra do Senhor fala assim, ó. Amados, deixa eu ver aqui. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vida? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles, deliberadamente, ou seja, de vontade própria, se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Esta formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. E aí ele diz, portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Eu li, cadê o versículo 17, que eu li agora? Mas olha, é porque eu pulei do 14 para o 17, mas o 15 e 16 ele diz, tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos.
Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que eu e você possamos nos preparar para a vinda do Senhor, possamos nos santificar para o encontro com o Senhor, porque, como nós lemos aqui na palavra do Senhor e vimos tudo o que a palavra do Senhor diz, é o que os nossos olhos, ao olhar para esse mundo aí fora, nós podemos ver a palavra do Senhor se cumprindo. E Jesus disse que quando nós víssemos essas coisas, nós nos preparássemos, nós entendêssemos que Ele já está perto às portas. Então, se tem algo na sua vida que tem tirado você da presença do Senhor, que não tem deixado você se firmar no Senhor, se arrependa disso. Enquanto você ainda tem tempo, enquanto você ainda tem a chance, enquanto você ainda tem a oportunidade, como a palavra do Senhor ela vem nos aconselhar aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1 e 2. Ele diz assim: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. É agora, irmãos, é agora, hoje, agora, nesse exato momento. É o momento do arrependimento, é o momento do quebrantamento, é o momento da humilhação, é o momento da submissão a Deus, do se sujeitar ao Senhor, do se reconciliar se você se desviou dos caminhos do Senhor. É o momento de você voltar para o Senhor. Se você não está firme na vontade do Senhor, é o momento de você se firmar na vontade do Senhor. Porque o Senhor, Ele virá e Ele irá buscar a sua igreja, aqueles que amam sua vinda, aqueles que dizem: vem, Senhor Jesus, aqueles que estão esperando por Ele, como eu li em Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. Aqueles que estão aguardando por Ele. E os que estão aguardando por Ele estão se preparando para esse encontro com Ele. Estão trabalhando na obra, como eu li também de Mateus 24, lá abaixo, quando ele diz, né, do servo fiel e sensato, e ele fala: feliz será esse servo, se o Senhor o achar fazendo assim quando voltar. Então, volte-se para o Senhor, reconcilie-se com o Senhor. E se você está firme no Senhor, então você vigie para que você não caia. Nós, irmãos, precisamos vigiar para que a gente não caia. Se estamos de pé, graças a Deus, glória a Deus, porque é pela graça e a misericórdia do Senhor, porque tudo podemos nele que nos fortalece, porque Ele é o nosso pastor e nada nos falta, porque Ele fez a promessa de Salmos 32, 8, quando Ele diz que nos ensinará o caminho por onde devemos andar e que vai nos guiar e vai nos aconselhar. E no versículo 9 Ele diz: não seja como o cavalo ou como a mula, que precisam de cabresto e rédeo para obedecer, né? Ou caso contrário não obedecem. E como também a palavra diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo de número 5, se eu não me engano. Eu vou até abrir aqui para compartilhar com os irmãos. Olha só. É, isso mesmo. Versículo 5, ele diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. O Senhor, irmãos, nos fez a promessa de nunca nos deixar e nunca nos abandonar. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Então, irmãos, fiquem firmes no Senhor até aquele dia, até o dia da vinda do Senhor.
E se o Senhor não vier, enquanto ainda nós estivermos aqui vivos, que nós morramos no Senhor, que nós perseveremos, irmãos, até o fim, para que nós possamos ser por Ele encontrados, santos, inculpáveis, imaculados, como ele lá na palavra em 2 Pedro, né? No capítulo 3, versículo 13. Versículo 14. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se, ou seja, dediquem-se, esforcem-se, ele diz, empenhem-se para serem encontrados. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do Senhor significa salvação. Lá em Tito, no capítulo de número 2, olha só o que a palavra do Senhor fala. Tito 2,11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira santa, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Enquanto esperamos, irmãos, a mesma palavra que Pedro lá falou na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 14. Enquanto esperam estas coisas, e aqui ele diz, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir, ou seja, nos resgatar de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Então, como a palavra do Senhor, irmãos, está dizendo, a graça do Senhor se manifestou salvadora para mim e para a sua vida. Se você quer saber se o Senhor, Ele quer que você vá até Ele, a resposta está aqui, ó, que a graça dele se manifestou salvadora. Graça significa favor, que eu e você não merecemos, significa bondade. É o amor de Deus, irmãos. João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. A palavra do Senhor, ela nos diz em João, capítulo de número 6, versículo de número 35. Deixa eu ver se é isso. 35. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. E no 37 ele fala: Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei, glória a Deus, no último dia. O último dia, irmãos, é o que Jesus disse. Se olharmos para Ele e crermos nele, nós temos a vida eterna. E como disse o próprio Jesus, em João 5,24, ele fala: Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Olha só, irmãos, o que a palavra do Senhor
está dizendo. Então, em Jesus, já passamos da morte para a vida, das trevas para a luz, da condenação para a vida eterna, para a salvação. Porque em Jesus Cristo nós já fomos resgatados, nós já fomos libertados. E agora, o Senhor que começou a boa obra, Ele vai completá-la, irmãos. E a palavra do Senhor fala que Ele continua trabalhando em nós. Colossenses capítulo 3, versículo 9 diz que o Senhor, através do conhecimento, está moldando o novo homem segundo a sua imagem em nós, irmãos. E Efésios capítulo 4, versículo 27 fala que 26 e 27, né? A sermos renovados no modo de pensar e a termos a nossa mente, termos o nosso pensamento, termos o nosso caráter. É como a palavra do Senhor ela deixa claro ali. Eu vou até abrir aqui para compartilhar com vocês. Olha só. Quanto à antiga maneira de viver, versículo 20, né, e 21. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Quando ele fala não foi isto, ele está se referindo ao que diz no versículo 17 ao 19, que eu vou ler para compartilhar com os irmãos, que diz assim: Assim eu digo a vocês e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Glória a Deus. Nós ouvimos falar de Jesus, irmãos, e fomos ensinados, como diz a palavra, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, irmãos, eu e você somos novas criaturas no Senhor, e aquilo que é velho, ele já passou, porque o Senhor fez novas todas as coisas, inclusive é o que já está profetizado, já está determinado por Deus, como diz lá em Apocalipse, que o Senhor diz: eis que faço novas todas as coisas. E assim em Cristo, irmãos, pela circuncisão que o Senhor fez em nosso coração, e o lavar regenerador e renovador do seu Espírito Santo, como Tito 3, a partir do 4 ao 7 fala, ele fez em nossas vidas para que em novidade de vida nós andemos, como Romanos 6, 4 fala. Então, irmãos, fique, permaneça, persevere e continue até o último dia da sua vida, até Jesus voltar ou até o último dia da sua vida. Porque quando ele vier, é como disse aqui o nosso amado irmão João, quando ele fala a respeito da vinda do Senhor. Acho que eu não vou conseguir encontrar aqui agora, mas é quando ele diz assim, a respeito da vinda do Senhor, né? E ele diz para que a gente tenha esperança, né? Não seja envergonhado naquele dia, mas a gente tenha esperança, né? Se alegre naquele dia e tenha esperança. Eu não estou conseguindo lembrar aqui especificamente qual é o versículo, né? Mas eu vou estar pesquisando depois e quando eu encontrar eu vou estar colocando aí tá postando aí para os irmãos também, para os irmãos tá vendo. Que eu queria encontrar aqui agora e ler com os irmãos para a gente poder encaixar, né, no sentido que a gente está falando. Mas eu não estou encontrando aqui. Mas que os irmãos possam perseverar na vontade do Senhor, de acordo com o querer dele, para mim e para a sua vida, para que naquele dia nós possamos ser achados por ele em paz, imaculados, né, como disse lá Pedro.
e nós possamos nos alegrar na vinda do Senhor. Nós possamos estar do lado direito, nós possamos ouvir Ele dizer: vinde benditos de meu Pai, tomai como posse o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Nós possamos, irmãos, ser levados, e com isso eu quero concluir essa mensagem, com uma palavra que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do versículo 15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, versículo 14: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos, ou seja, não iremos, antes dos que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor, aleluia, glória a Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Assim como disse os dois anjos, lá em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 9 ao 11. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. E é o que ele mesmo diz lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 7. Versículo de número 5, ele diz, o 4, a partir do 4. A vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Glória a Deus. Eu e você somos constituídos pelo Senhor, reino e sacerdotes, para servir ao seu Deus e Pai, ao Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, irmãos, assim como Jesus mesmo disse em Mateus 24, a respeito da sua vinda, como é uma palavra muito conhecida, ele diz, a partir do versículo 29, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Vai ser lindo, irmãos, para aqueles que estiverem no Senhor. A alma vai se regozijar, como disse Pedro na sua primeira carta, uma alegria indizível tomará a eles. Ele diz assim,
Mesmo não tendo visto, vocês o amam. Assim. Nisto vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo, a respeito da fé e da salvação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Eu vou repetir, irmãos. Herança guardada nos céus para vocês. Cristo, a palavra do Senhor fala que Deus nos regenerou para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, olha só, a viva esperança para a qual fomos regenerados pela ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, ou seja, regenerados para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança, regeneração para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança. Herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada, como eu falei lá em Tito capítulo 2. Prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, a fé é genuína e resultará em louvor, glória e honra. Por quê? Porque Tiago capítulo 1 fala a respeito da fé que é provada, e ele diz, que é bem-aventurado aquele que é provado, aquele que passa. Olha só, ele fala assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. E lá no 12 ele fala: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E lá no capítulo, continuando aqui, ele diz: mesmo a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele. E exultam com uma alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação de suas almas. Irmãos, mesmo que não vemos a Jesus, nós o amamos. E apesar da gente não o vê-lo agora, é o que a palavra do Senhor diz, nós cremos nele. Nós exultamos nele, com uma alegria indizível, porque essa alegria é colocada pelo próprio Espírito Santo. É pela própria certeza da salvação que Deus nos dá, pela graça que nos basta, e por ela que nós somos salvos, como diz Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, E do 8 ao 10. E como ele termina dizendo, com alegria, mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. E como ele disse aqui, irmãos, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E aí ele diz: irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança ou a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e
misericórdia. E aqui, Tiago capítulo 5, eu li do 7 ao versículo 8 e do versículo 10 ao versículo de número 11. E lá em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 19, ele diz: logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. E como eu falei sobre não aceitar, não receber a graça de Deus em vão, eu tinha lembrado desse versículo aqui, e aí eu estou lendo ele aqui agora, para complementar com aquela palavra. Onde abundou o pecado, na minha e na sua vida, a graça de Deus, ela é maior. Então, receba a graça de Deus, não a rejeite, né? Não faça dela pouco caso, porque como lá, 2 Coríntios 6, 1 e 2 fala, agora o Senhor fala, eu o ouvi no tempo favorável, eu o socorri. Aqui, ó. São esses dois versículos. Eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Portanto, receba essa graça que ele diz aqui, ó, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo. Como ele diz lá no versículo 6, a partir do 15, e então vamos pecar porque estamos debaixo da lei, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a que obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Ô irmãos, imagine como é maravilhoso você receber da santificação do Senhor e ter a sua vida transformada. Vamos supor você que se prostituía, né? Você que bebia, que se drogava, e aí agora ter a sua mente transformada, ter a sua vida libertada pela graça do Senhor, e aquilo não mais dominar você, não mais escravizar você, mas agora você se entregar para o Senhor e ter sua vida cada dia santificada, cada dia renovada, cada dia transformada, cada dia capacitada e ser abençoada pela graça do Senhor. Porque esse é o desejo do coração de Deus para mim e para você, que cada dia a nossa vida seja transformada. Aí ele diz assim, ó, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça, ou seja, a gente não praticava justiça, né? A gente, pelo contrário, odiava, a gente rejeitava. Por quê? Porque a gente gostava da injustiça, da mentira, da falsidade, da inveja, da malícia, das coisas ruins, né? Da carne, daquilo que a carne quer. Aí ele fala assim, ó, que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? Porque depois que a gente se arrepende, irmãos, depois que o Espírito Santo entra na gente, a gente tem vergonha daquelas coisas que a gente fazia, a gente tem nojo daquelas coisas que a gente fazia. E aí ele fala, que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? Quando ele diz agora, quer dizer libertos, né? Que fruto foi? Das coisas que nos envergonham, que a gente colheu? Nenhum. O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja como Deus é lindo e maravilhoso na nossa vida. Ele nos liberta do pecado e nos torna seus escravos,
nos torna seus servos, e o fruto que nós colhemos dessa libertação do pecado e de ser tornado escravo de Deus é a santidade. E o fim que a santidade nos leva, o fim que a santificação de Deus nos leva é a vida eterna. Porque, como eu falei, Hebreus 12:14 diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E aí ele diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então que você possa meditar na palavra do Senhor, sobre tudo que você ouviu, não da minha exposição ou da minha interpretação, do meu achismo ou do meu querer, mas exatamente do que a palavra do Senhor, ela está aqui nos expondo, está aqui nos explicando, o Espírito Santo de Deus interpretando e escrevendo na tábua do nosso coração e abrindo a nossa mente para a gente entender, para a gente receber e a gente obedecer e viver como Deus quer. Que Deus abençoe sua vida, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Tchau.